Amém. Querido irmão, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 10. Farei a leitura a partir do verso número 5 até o verso número 15. Romanos capítulo 10, de 5 a 15. Nós, na última oportunidade que pregamos sobre esse texto, vimos os versos número 1 a 4 e ressaltamos ali um aspecto de que o apóstolo Paulo trazia mais uma vez para o contexto da carta a sua tristeza e inquietação por ver aqueles seus compatriotas rejeitando o verdadeiro evangelho e tentando estabelecer uma justiça própria que não teria qualquer proveito diante do Senhor. E esqueceram, portanto, de que o fim da lei era e continua sendo o Senhor Jesus Cristo, como está aí no verso número 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mas uma outra coisa que ele observou também é que esses irmãos, a despeito de serem zelosos, eles não tinham o entendimento necessário, não havia uma compreensão acerca da grande verdade do Evangelho, e sem desprezar o zelo demonstrado por eles, Paulo faz esta correção, mostrando que era um zelo sem entendimento. Assim sendo, fica a seguinte questão que eu almejo responder com esse sermão dessa noite: como é que o apóstolo Paulo explica a esses crentes, não é? E particularmente a esses descrentes zelosos, mas sem entendimento, que se dava a obtenção da justiça que vem da fé? O que era necessário para fazer ou ser feito? Então nós vamos entender isso à luz desse texto hoje. Então, abra sua Bíblia, vamos orar e depois eu procederei com a leitura desta porção. Querido Deus, neste momento do culto ouviremos a voz do Senhor, pelo que rogamos que o Senhor nos ajude, a fim de que, ó Deus, tendo compreendido a Tua palavra, não somente compreendamos a mesma, mas creamos, e esta crença, ó Deus, profunda, modele a nossa vida, no que diz respeito ao nosso pensar, sentir, agir, e assim glorifiquemos ao santo nome do Senhor, pelo nosso bom proceder, e tudo isto em Cristo Jesus, em nome de quem oramos, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Romanos 10, 5, diz assim: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Irmãos, como é que a gente pode lidar com pessoas que tentam, ainda zelosamente, buscar a sua própria salvação? Veja, eu não estou falando de pessoas que têm o desejo de serem salvas. Eu estou me referindo àquelas pessoas
que de modo sistemático e zeloso acham que podem conseguir sua própria salvação. Como é que nós lidamos com pessoas dessa natureza? Porque se fomos iluminados pelo Senhor, e de fato fomos, por isso afirmamos a nossa própria salvação em Cristo, por e para Cristo Jesus, precisamos compreender também que existem pessoas nesse mundo que, à semelhança desses judeus, buscam a própria salvação e fazem zelosamente, mas elas não têm, usando a terminologia do apóstolo Paulo, entendimento. E esse entendimento para a salvação não vem de outra forma a não ser pela palavra de Deus e a ação do Espírito Santo de Deus por esta palavra. Lembremos do que o mesmo apóstolo Paulo diz: a fé vem pelo quê? Ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não há outro modo. O mesmo apóstolo, escrevendo aos crentes em Corinto, disse: porque aprove ao mundo, a Deus digo, salvar o mundo pela loucura da pregação. Então essa foi a forma ordinária, especial, que Deus deu para salvar pecadores. Mas como eu disse, algumas pessoas nesse mundo andam à procura da sua salvação, não pelos meios escriturísticos, mas pelos seus próprios esforços, o que se mostrará finalmente inútil. O apóstolo Paulo está lidando com essa situação, e ele apresenta para nós aqui como que ele fez para apontar a estes que eram zelosos sem entendimento, o que eles deveriam ser e fazer para alcançar essa salvação, se é que tinha alguma coisa a ser feita. E eu quero então, a partir disto, mostrar para os irmãos como obter a justiça de Deus segundo a Escritura. O que é que Deus nos ensina para que sejamos salvos? E aí eu quero que você olhe, por favor, com o texto nas mãos, para o verso número 5 até o verso número 8. A primeira coisa que Deus nos ensina é constatar que é impossível ao homem a salvação por suas próprias o quê? Obras. O caminho de Deus passa pela assunção de que é impossível para o homem ser salvo por suas próprias o quê? Obras. Para nós talvez isso seja muito óbvio, porque você já foi salvo, né? Mas eu quero que você saiba que neste mundo existem muitas pessoas de várias religiões que continuam a crer nisto. Talvez pessoas dentro da sua própria casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar. E não estranhe se aqui dentro da igreja, eu espero que não, mas pode acontecer também. Pessoas que foram salvas pela graça de Deus, mas que ainda, se você perguntar e apertar, ela titubeia na resposta. E acha que em alguma medida conseguiram contribuir para a sua salvação. Então a primeira coisa que Paulo mostra é exatamente isso. Constate que é impossível aos homens salvarem-se pela perfeita observância da lei. Por quê? Vamos ver comigo aí, por favor. Verso número 5, diz assim, Paulo está citando aqui o Antigo Testamento, particularmente Deuteronômio. E ele diz assim, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, por ela o quê? Viverá. Então o caminho para a salvação passa necessariamente pela observação perfeita da lei. E já disse em outro momento aqui aos irmãos, e repito, que para qualquer um de nós, ou para aqueles que viveram antes de nós, ou aqueles que virão após cada um de nós, nenhum homem, salvo Deus homem, que habitou encarnado entre nós, é capaz de observar perfeitamente a lei. E aqui trazendo a minha memória, espero que você ainda guarde isto, eu fiz aqui o uso do texto de Mateus capítulo 5, quando no Sermão do Monte o Senhor Jesus Cristo dizia, ouviste que foi dito, eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com a intenção o quê? Impura, já o quê? Adulterou. Todo aquele que proferiu um insulto contra o seu irmão já matou. E com estas demonstrações da Escritura, eu mostrei para os irmãos que não tem como você observar a lei perfeitamente.
Aí alguém diria assim: então Moisés estava pedindo algo que os homens não podiam dar, com que sentido? Com o sentido de mostrar a estas pessoas naquela época, e Paulo toma por empréstimo agora, que a impossibilidade nos leva necessariamente àquele único, que na época de Moisés haveria de cumprir, na nossa já cumpriu toda a lei. Quem foi? Jesus Cristo. Por isso que não é sem razão que o verso número 4 diz o quê? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando ele coloca-nos diante desta impossibilidade, é exatamente para que a gente constate isso acerca da nossa própria pessoa, mas ao mesmo tempo nos refugiemos em Jesus, o único que cumpriu perfeitamente o quê? Toda a lei, em todos os seus aspectos, civil, cerimonial e moral, sem transgredir um só dos mandamentos. Mas o apóstolo Paulo, ainda dentro dessa mesma perspectiva, vai fazer com que aquele discurso apresentado, ainda que de modo zeloso, mas sem entendimento, fosse quebrado em suas partes. E aí eu queria que você olhasse, por favor, para mim e comigo, digo, para o verso número 6. Então, primeiro ele afirma, não é? Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei verá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. Observe bem que mais uma vez ele toma o texto de Deuteronômio e ele vai fazer perguntas para revelar nossa impossibilidade, nossa incapacidade. Primeira pergunta que ele faz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Agora volte isso para mim. Primeira pergunta: qual de nós tem capacidade de subir ao céu e nos apresentar diante de Deus de modo perfeito? Abra sua Bíblia aí, por favor, no Salmo de número 15. Salmo de número 15, por favor. Entendemos que há uma progressividade e organicidade na organização dos salmos. E aí o ideal é que você lê o Salmo 15, tendo lido anteriormente o Salmo 14. E o Salmo 14 fala da depravação da humanidade, tá? Então ele diz que todos os homens são depravados, e aí ele entra no Salmo 15 com essa ideia em mente. Se todos os homens são depravados, agora veja o Salmo 15, verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí ele faz uma série de afirmações que aquele que deseja habitar na presença do Senhor, subir, tem que ter. E aí ao final do verso número 5 ele diz: quem deste modo procede jamais será o quê? Abalado. Mas se você entender aqui o que está no verso 15, você vai dizer o seguinte, chegar à seguinte constatação: Paulo está mostrando aqui a lei do Senhor. Nesse sentido, quem é perfeito para subir aos céus? Ninguém. Então, se você quer ser salvo por suas obras, quer subir à presença de Deus, verso número 6 de Romanos, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Quem vai subir? A resposta é quem? Ninguém. Então, se depender de você subir, você não vai subir. Mas aí tem a outra situação, tá? Verso 7. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Ou seja, quem é que tem poder para ir ao inferno? Como Cristo foi. Lembre que quando eu digo Cristo desceu ao inferno, eu estou me referindo ao fato de que ele venceu o inferno, tá? Mas ele não precisou ir no inferno para resgatar ninguém, não. Tá? Então, quem é que tem condição de descer às regiões profundas da terra para trazer a Cristo ressuscitado? Quem é que tem esse poder? Você? Eu? Eu não tenho poder nem para manter-me vivo. Imagine para ir até esta profundidade. Impossível. Então, mais uma vez, a resposta seria qual? Ninguém. Por isso que Paulo quer mostrar nesse primeiro momento que se você quer obter a justiça que vem da fé, a primeira coisa que você precisa constatar é a sua incapacidade total. Você não tem condições de subir, você não tem condições de descer, você não tem condições de manter-se aqui na terra e cumprir a lei do Senhor. Incapaz. E aí ele finaliza, veja comigo,
Verso 8: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que o quê? Então ele está dizendo, meu filho, não precisa você subir, não precisa você descer, porque aquilo que é necessário para a sua salvação, já foi dado pelo Senhor. O que foi dado? A pregação da palavra. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Gálatas, capítulo de número 3, verso 1. Gálatas 3:1. Olha só, aquilo que era necessário para a nossa salvação, não foi cumprirmos a lei perfeitamente, não foi subir, não foi descer, mas se deu da parte do Senhor, pela pregação. Verso 1: ó Gálatas insensatos, Gálatas 3:1, tá? Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei, ou pelo quê? Pregação da fé, da palavra. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando o quê? Na carne. Então todo aquele que vai tentar salvar-se a si mesmo, no fundo está agindo como um carnal. Ele não entendeu ainda que para ser salvo, ele precisa compreender que ele não pode fazer absolutamente o quê? Nada. Por isso que o apóstolo diz, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu quê? Coração. Isto é, a palavra da fé que o quê? Pregamos. Então, vamos pensar aqui. Você quer salvar alguém, ou quer ver alguém salvo, o que é que você tem que fazer? Vou cumprir a lei por você, vai salvar? Não. Vou subir por você, vai salvar? Não. Vou descer por você, vai salvar? Não. O que é que você tem que fazer? Prega a palavra. A palavra é tua? Não. O Espírito que age é teu? Não. A capacidade para entender o Evangelho é tua? É dessa pessoa? Então o que é que dependeu de você? Primeira coisa, quer experimentar a justiça que procede da fé? Entenda a sua total incapacidade para ser salvo. Minha pergunta para você é uma só. Todo dia que você vem na igreja aqui, você acha que você mereceu salvação? Você olha para uma pessoa, vê ela assim muito bonitinha, muito arrumadinha, a vida bem organizada, né? Bom marido, boa esposa, bom filho, bom pai, boa mãe, um bom profissional. Você olha para essa pessoa perfeitinha assim, você olha para ela e diz assim no fundo do seu coração, eu acho que ela é tão boa, que ela merece ser o quê? Salva. Já pensou isso? Pois é. Ninguém. Primeira coisa, se você quer experimentar a justiça que vem da fé, entenda a sua total incapacidade. Isso nos afronta, isso nos confronta, mas é o choque de realidade que precisamos. Certo teólogo escreveu assim: Paulo está dizendo que é impossível para alguém ser salvo pelas obras da lei, do mesmo modo que é impossível alguém trazer Jesus da morte ou do céu. Você consegue trazer Jesus do céu? Não, ele que veio, foi enviado pelo Pai. Você consegue trazê-lo da morte? Não, ele foi ressuscitado pelo Pai. Então, do mesmo modo, é impossível você ser o quê? Salvo por suas próprias obras. Mas aí o apóstolo traz um segundo argumento. Voltemos lá, por favor, para Romanos capítulo 10. Primeiro, esteja convicto, não é? Convencido de que é impossível você ser salvo por suas próprias obras. Segundo, abra sua Bíblia agora, Romanos 10, 9 a 13. Preste bem atenção nisso.
Se com a tua boca, estão ouvindo aí, estão acompanhando? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres em quê? Que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Então aqui você tem um princípio. E qual é o princípio? É pela profunda e simples profissão do Evangelho. Profunda e o quê? E simples. Por que profunda? Porque vem do coração. E por que é simples? Porque a articulação das palavras é simples, mas o poder que está envolvido na salvação é tremendo. É o poder de Deus. Lembre, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E é isso que ele desenvolve. Veja comigo, verso 9, novamente. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Então não é só dizer eu creio, tem que ser algo do quê? Do coração. Preste bem atenção nisso. Por quê tem que ser assim? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da... Então, pastor, como é que eu sou salvo? Só de boca? Não. Só o que eu pronuncio com meus lábios? Não. Esta profissão dos lábios, ela tem que concordar com aquilo que está onde? No coração. Tá? Prosseguindo. Verso número 11. Porquanto a Escritura diz... Então, de onde foi que Paulo tirou esse princípio? Que é boca e coração. Todo aquele que nele crê, não será o quê? Confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, adoram, clamam por ele. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Agora presta atenção aqui em mim. 3 palavras importantes, ou 3 sessões importantes aqui. Primeira delas, eu preciso professar com o quê? Com a boca. Você já viu aqui na igreja que antes de realizar o batismo, há uma pública profissão de quê? De fé. Nessa pública profissão de fé, você admite que existe um Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas, mantém todas as coisas, não é? Você crê no Espírito Santo, você crê na igreja, não é? Você crê que você é pecador, está morto em seus delitos e pecados, que não tem a mínima condição de salvar-se a si mesmo, não é isso? Você não fala isso? Depois de você professar todas estas coisas, de modo oral, e nós ouvimos, e dizemos o quê? Amém. Só então você é o quê? Batizado. Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte, preste bem atenção nisso. É possível que alguém fale tudo isto sem que o coração seja realmente transformado? Tá. Talvez essa pergunta seja difícil para você, eu vou lhe perguntar. Você já disse que gostava de alguma coisa sem gostar? Já fez isso alguma vez? Eu gosto tanto de você. Mentiroso, não gosta nada. Aí diz que não pode dizer, senão machuca. É possível que machuque mesmo, mas você está mentindo. Ou sua esposa fez uma comida gostosa para ela, para você não. E aí, para não desagradar, o que é que você diz? Mas tá é boa. Então isso mostra que se em coisas simples, que nós não deveríamos mentir nenhuma, tá? Nem nas simples nem nas complexas, mas se nas simples nós já temos essa dificuldade de professar uma coisa com os lábios e crendo outra no coração, imagine no que diz respeito às coisas eternas. Então não é à toa que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, irmãos,
que a despeito de ser simples a profissão, ela precisa ser profunda, e a profundidade está no sentido de que ela tem que partir de um coração transformado. Não pode ser palavras lançadas ao vento, porque senão você vai estar enganando pessoas e se enganando também, porque você assumiu um padrão exterior, que é aceito, mas dentro Deus está vendo que não é a verdade. Mas o texto bíblico mostra uma coisa bem interessante, que ele diz assim, todo aquele, verso 11, a Escritura afirma, todo aquele que nele crê, não será o quê? Confundido. Confundido aqui é no sentido seguinte, olha, nem só você ficará em confusão, porque a convicção vem de dentro, e é uma obra do Espírito Santo de Deus, e nem o próprio Deus. Por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o quê? Então Deus não vai se confundir quando você professar a sua fé, porque Ele não se engana. Agora o Espírito de Deus também age em você, para que você faça essa profissão com convicção. Eu creio assim, por isso eu estou dizendo isto. Você não está falando porque está naquela pressão do grupo. Você não está falando porque está na expectativa de perder alguma coisa, ou quem sabe ganhar outra. Você está falando porque aquela convicção está arraigada ao seu coração. É a convicção mais íntima do seu ser. Eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu quero dar um exemplo disso, tá? Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 4. O Senhor Jesus encontra-se com uma mulher à beira do poço, mulher samaritana, e ele tem um diálogo com essa mulher é confrontada pelo Senhor, que revela o pecado dela, ok? E Cristo então ensina aquela mulher que se ela crer, certamente será salva, nos termos seguintes, assim, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida, o quê? Eterna. A pergunta é, essa mulher diante dessa confrontação, ela creu? Como é que a gente sabe? O texto mostra, por favor, vamos agora para o verso número 39 de João 4, abriram? João 4, 39, posso ler? Abra a sua Bíblia e leia, tá? Leia pelo menos aqui. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade, creram nele. Em virtude do quê? Do testemunho que quem dava? Da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tem o quê? Feito. A coisa foi tão profunda, que ela não se conteve. E ela falou. Estava lá dentro. Não há como conter. Você vai colocar para fora. Por quê? Porque em algum momento da sua vida, preste bem atenção, as convicções mais profundas do seu ser aparecerão. Sabia disso? Você pode esconder, camuflar, botar uma coisa por cima, mas vai ter um momento da sua vida que as convicções mais profundas do seu ser, elas o quê? Serão demonstradas. Se você quer experimentar a justiça de Deus, você tem que entender que a sua profissão tem que ser de lábios e de quê? E de coração. Quer ser zeloso? Pois aplique esse zelo ao exame do seu próprio coração. Lembra que esse era o ponto dos judeus? Vocês têm zelo, mas sem o quê? Paulo criticou o zelo? Não, ele criticou o quê? Agora você está tendo entendimento. Então seja zeloso e assim, eu não tenho condição de me salvar.
Agora seja zeloso, dizendo assim: eu tenho que examinar o meu próprio coração para saber se de fato estou em Cristo Jesus. Eu não quero ter uma vida hipócrita, de dizer que sou crente, professar isso com meus lábios, mas no meu coração há corrupção, há maldade. Não faça isso, porque senão você vai continuar sendo alguém que está buscando a salvação por seus próprios méritos, e não pode ser assim, porque isso não vai valer de nada. Então a segunda coisa que ele me ensina, e nos ensina, é que você experimentará essa salvação pela simples, mas profunda profissão de quê? De fé. Eu creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Não se trata de uma profissão labial, irmãos, apenas, mas uma profunda convicção mental, do coração. E esse homem que faz isso, é somente alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Quem não foi regenerado fará sempre profissão dos lábios, mas não fará do quê? Do coração. Certa feita, uma pessoa ainda: mas pastor, como é que o senhor vai saber disso? Eu disse: eu não sei. Eu não sei, porque eu não tenho como entrar no coração de ninguém. Eu vou confiar naquilo que você está me dizendo. Agora, uma coisa eu sei, que pelo fruto eu conheço o quê? A árvore. Então, cedo ou tarde, você vai dar fruto, e esse fruto vai dizer qual de fato é a sua natureza. Então não se engane, porque você vai frutificar. Mas eu espero em Deus que seja frutos dignos de o quê? Arrependimento. Quem foi que disse isso? Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 3. O que é que se espera de você? Veja como João Batista confronta a falsa confissão que está desalinhada com a vida. Mateus capítulo 3. Abriram? Verso 4. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Estão acompanhando? E eram batizados no rio Jordão, confessando os seus o quê? Pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: olha só que palavra de verdade: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Agora leu juntos o verso 8. E o 9. E não Então qual era a profissão de fé deles? Sou filho de Abraão. Ah, é? Nosso pai da fé. Inclusive citado pelo apóstolo Paulo. Que bênção ser filho de Abraão. E cadê o fruto dos filhos de Abraão? Então de que adiantava dizer que era filho de Abraão e não produzir frutos de arrependimento? A tais pessoas, João Batista chama de quê? De quê? Raça de víboras. Então, você quer experimentar a justiça que provém da fé? Faça uma profissão de fé simples, mas o quê? Profunda, do coração, alicerçado na palavra de Deus, como evidência da ação do Espírito Santo de Deus em você. E a última coisa, voltemos lá por favor para Romanos, agora versos 14 e 15. Então, primeiro, lembre que você é o quê? Incapaz de salvar-se a si mesmo. Você não tem como subir, não tem como descer, não tem como cumprir a lei, incapaz. Segundo, lembre que você precisa fazer uma simples, mas o quê? Profunda profissão de fé. Algo que vem do coração. O coração foi transformado pelo Senhor. E a terceira coisa que o texto nos mostra, irmãos, está aí nos versos número 14 e 15, que diz assim os versos:
Como, porém, invocarão, todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo, né? Ok. Agora, como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada o quê? Ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés que anunciam o quê? Ele está citando aqui Isaías capítulo 52, e mostrando que, diante daquele contexto terrível no qual o povo se encontrava, somente Deus era o portador e a própria boa nova, não tinha ninguém. E logicamente que Paulo está aplicando isso ao estado de corrupção da humanidade. Então, a forma desse povo ser salvo é exatamente por ouvir a verdade. Veja, como invocarão em quem não creram? Como crerão de quem nada o quê? Ouviram. E como ouviram se não há quem? E como pregarão se não forem o quê? Esse é um texto missiológico aqui importantíssimo, que mostra a necessidade da igreja enviar pessoas a pregar o evangelho. Por quê? Porque se alguém há de experimentar a justiça que vem de Deus, é somente pela pregação do quê? Do evangelho. Então, pastor, como é que eu posso experimentar? Leia, ouça, medite na palavra e clame pela ação do Espírito Santo de Deus, iluminando o seu ser para você compreender as verdades do Senhor. Então vamos pensar aqui, pastor, será que se eu me tornar um estudante de filosofia e começar a estudar os grandes filósofos da humanidade, eu vou ser salvo estudando os escritos dele? Sim ou não? Mas eles podem em algum momento falar de salvação? Pode. Mas esta é uma palavra inspirada? Seus escritos são inspirados? Não. São autoritativos? Não. São inerrantes? Não. São suficientes? Não. Pegue o melhor escritor do mundo, que foi mais lido, jamais será mais lido que a Bíblia, né? Mas pegue o melhor. Eles com seus escritos podem levar você à salvação? Não. Eu estou dizendo para você não estudar? Não. Eu estou dizendo que esse estudo jamais levará você à salvação. Por quê? Abra a Bíblia aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 1. Por favor. Verso 17. Abriram? Posso ler? 1 Coríntios 1, 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Agora leiam juntos: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da filosofia, pela loucura da psicologia, pela loucura da engenharia, pela loucura da medicina. Não, foi pela loucura da... Você só experimentará a justiça de Deus pela fé, se você ouvir o evangelho sendo pregado com fidelidade. Deus não tem compromisso com outra palavra que não seja a sua, para salvar pecadores.
E o texto prossegue. Por que é assim? Verso 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam o quê? Sabedoria, ainda hoje, né? Ainda hoje. Mesma busca. Mas nós fazemos o quê? Em contraste com essa realidade. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Agora olha que beleza. Mas para os que foram chamados aqui eficazmente, tanto judeus como gregos, não há acepção de pessoas, pregamos a Cristo, que é o quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas pastor, por quê? Não por esses outros meios, mas pela pregação. Aí a resposta está no verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o quê? Os homens. Então você quer experimentar a justiça? Ouça a palavra de Deus. Que bênção, não é? Paulo está dizendo: meus filhos, vocês são zelosos, mas vocês não têm entendimento. E o entendimento que vocês precisam para experimentar esta bênção é, primeiro, vocês são incapazes de salvarem a si mesmos. Segundo, a profissão de fé verdadeira de alguém que experimentou esta dádiva do Senhor é algo simples, mas é o quê? Profundo do coração. E é algo que vem tão somente pela ação do Espírito de Deus, a partir da fiel pregação da palavra de Deus. Que lições você pode tirar para a sua vida ao sair daqui hoje? Primeiro, cuidado, porque você pode estar sendo um religioso muito zeloso, mas sem o quê? Entendimento. Eu vou contar um caso aqui, caso verdade, viu? E a pessoa me autorizou. Uma vez eu atendi uma pessoa e ela vinha de uma dessas igrejas, usando a terminologia de um antigo pastor aqui falecido, reverendo João Inácio, não sei, alguns conheceram aqui. Ele disse: essas igrejas psicodélicas. Já ouviu ele falar isso alguma vez? Então eu recebi uma pessoa que veio de uma igreja psicodélica. Mas pense numa pessoa zelosa, mas não tinha entendimento. E na conversa com ele, eu disse: você tem condições de me fazer uma lista das campanhas que você já fez nesse período de 2 anos na igreja? Ele disse: tenho, pastor, semana que vem eu trago. A gente estava conversando semanalmente. Aí veio. Meu irmão, foi uma folha de caderno, frente e verso, de campanha. Tinha campanha para tudo que você possa imaginar na face da terra. Algumas que ele disse até que não fez, que ele ficou acanhado, porque o negócio era tão pesado, umas unções diferentes, em lugares diferentes. Ele disse: não vou fazer um negócio desse não. Mas olha, se você conversasse com ele, ele fazia aquilo com tanto zelo. Ele tinha fé mesmo, irmão. Você podia questionar até a compreensão dele, mas o zelo não. E Deus, por sua graça, agiu, desvendou os olhos dele e disse: ô pastor, hoje quando eu olho, eu digo: meu Deus do céu, como é que eu fazia aquilo? Como é? Se alguém me dissesse naquele momento que estava errado, eu dizia que a pessoa que estava errada. Mas foi necessário ele ouvir o evangelho verdadeiro, genuíno, bíblico, para que então Deus tirasse dos olhos dele as escamas e ele pudesse enxergar o tremendo perigo que ele estava correndo. Então eu quero que você saia daqui hoje fazendo essa autoanálise. Meu Deus, a minha vida com Deus está pautada na Escritura. Eu tenho sido zeloso, mas com entendimento. As coisas que eu faço é porque eu compreendo que Deus assim ordenou, ou porque eu estou indo como um gado. Porque todo mundo faz, eu faço. Igual esses modismos, né? Todo mundo está fazendo, então eu faço. É assim. Todo mundo se jogar no fogo, você vai também? Todo mundo for para o inferno, você vai também? Todo mundo está fazendo? Não é assim. Não pode ser assim. Seja um crente bereano.
Analise as coisas, pese, considere, avalie de novo, até você decidir. Seja zeloso. O zelo não é o problema aqui, mas é um zelo biblicamente orientado. Pense nisso. Então, você criança, adolescente, considere isso. Deus te deu uma cabeça, cérebro, uma mente, você pensar. Deu tanta parte material, o cérebro, quanto a imaterial, a mente. Você pensar, mas é pensar biblicamente. Não é pensar de qualquer jeito. Então seja zeloso, mas com o quê? Entendimento. Confira se de fato as coisas são assim, pela palavra. Segunda coisa que eu queria que você pensasse: saia daqui certo de que nada valerá uma profissão de lábios que necessariamente não seja acompanhada de uma convicção do coração. Então, não se engane também nisso, tá? Pastor, mas eu fiz minha profissão de fé. Amém, meu filho. Fico muito feliz quando tem profissão de fé na igreja, mas uma preocupação pastoral que eu creio que seja compartilhada é: meu Deus, será que essa pessoa realmente está com o coração transformado? Eu não sei. Vou ter que esperar o fruto. Vai vir. Mas você pode se antecipar a isso diante do Senhor. E faça essa análise. Eu digo sempre às pessoas que a gente está trabalhando, digo: olha, isso que você descreveu para mim, é o que está no seu coração? Isso que você colocou aqui está muito bonito, e acho que ninguém diria isso se não fosse por convicção do Senhor, mas é isso que está no seu coração? Ou você está escrevendo aqui como um leitor qualquer, um estudioso? Pense nisso. Eu, como pregador, e creio que os pastores de modo geral, o pastor Marcos aqui, o pastor Alexandre, a gente não deve subir nesse púlpito sem que antes tenha pregado a nós mesmos, porque isso é fruto de convicção. E vocês perceberão quando o que for anunciado aqui não bater com a vida. Vocês serão os primeiros a ver isso. Então veja que o desafio não é só seu, é nosso, é meu, de avaliar o meu coração sobre a profissão que faço e as questões que estão dentro. Então faça isso também. Não seja um hipócrita da fé, dizendo que crê em uma coisa, quando você não crê naquilo. Penúltimo, seja grato a Deus, porque o verdadeiro evangelho foi pregado a você. Irmãos, você sabe quem pregou o evangelho para você? Que fez você ouvir e o Espírito agiu? Talvez não tenha sido nem o seu pastor, foi sua avó, um tio, um amigo da escola, um vizinho, alguém que Deus usou para o evangelho chegar até os seus ouvidos. Naquele dia soou diferente. Que maravilha, não é? Você lembra dessa pessoa? Você ora por ela e agradece a Deus, dizendo: ó Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor usou esta pessoa. Não sei nem por onde ela anda agora, talvez esteja até uma pessoa desconhecida, que você andou ali um pouco no ônibus, ou quem sabe num voo, ou numa fila do caixa lá, da farmácia, mas Deus usou. Agradeça a Deus, porque você ouviu o evangelho, porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Deus levantou pessoas para isso. Nesse sentido, portanto, se você é grato, se coloque também à disposição do Senhor para anunciar o evangelho. Não foi bom ser salvo? Não foi uma bênção? Amém. Foi bom, grande dádiva. E o que você vai fazer com esse tesouro? Vai fazer como uma mulher samaritana: corre para a cidade e conta ao povo. Conta o que Jesus fez por ti, que Ele teve misericórdia de ti. A expressão do apóstolo Paulo
É que aqueles que anunciam o evangelho têm uns pés o quê? Pés o quê? Não quero que você olhe para o seu pé. Quando eu digo não quero, você já olhou, né? Pelo menos pensou nele. Não importa se ele é bonito ou feio, tá? Cada um tem um pé que lhe cabe. Mas eu espero que os seus sejam formosos. Por quê? Porque você está calçado no sandálias do Evangelho da Paz. Você é um portador do Evangelho. Você é um missionário em potencial. Onde quer que Deus te leve, você leva a palavra de Deus, a única que pode salvar pecadores. E por fim, o apóstolo Paulo, quando fez isso, ele não falou com raiva, tá? Embora eu tivesse tristeza de ver pessoas sem entendimento, eu queria que você saísse com essa disposição. Na sua vida você vai se deparar com muitas pessoas que não têm o entendimento correto do Evangelho. Entendimento que você teve o privilégio de obter, porque de repente está numa boa igreja, esteve na boa igreja, tem a oportunidade de ler, de estudar, comprar livros, não é? Crescer. Nem todos serão assim, mas eu quero que você tenha o mesmo zelo do apóstolo Paulo e a paciência para lidar com pessoas de modo que elas também conheçam a fé verdadeira bíblica. Você não se aperreie quando a pessoa é zelosa sem entendimento, mas você ore e peça a Deus graça para que Deus tenha compaixão dela e de você, e você seja um porta-voz dos pés formosos da palavra do Senhor. Então, se deparou com uma pessoa com zelo, que não tem entendimento, não fique revoltado não. Entenda que em outro tempo você também não tinha entendimento, e Deus te deu. Agora, com humildade, acolha, cuide, trate e instrua aqueles que não têm ainda o conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, e faça de nós pessoas comprometidas com a salvação de pecadores, hoje e sempre. Amém.